Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal Qualidade Textual. É um canal que nós fazemos a leitura sobre alguns temas de psicologia. E neste vídeo nós vamos abordar a questão do comportamento. E para isso estamos baseados no livro Aprendendo a Observar. Esse livro Aprendendo a Observar traz muitas técnicas de como deve ser a postura do psicólogo quando está fazendo observações. Então, a seguir, nós vamos passar direto para a leitura e depois dessa leitura, no final, como sempre, nós temos as dicas da língua portuguesa. E as dicas da língua portuguesa se baseiam nesse livro 1001 Dicas de Português, porque é muito importante nós estarmos atentos à nossa língua portuguesa. Assista esse vídeo que você vai gostar. Até mais! A necessidade de observação em ciência. Eu sou Irineu Alvernaz, psicólogo em formação, acadêmico do IESB Brasília. O comportamento como objeto de estudo. Status do comportamento. O psicólogo, quando atua como cientista do comportamento, descreve ou aplica princípios e leis do comportamento. Ao longo do desenvolvimento da psicologia como ciência, a observação tem se mostrado o instrumento mais satisfatório na coleta dos dados. Isso acontece porque o uso de informações obtidas através da observação parece colocar o cientista, o psicólogo, mais sob a influência do que acontece na realidade do que sob a influência de suposições, interpretações e preconceitos. Não basta, entretanto, que um indivíduo sozinho tenha observado o fenômeno para ele ser tornado real. E não há maiores méritos em fazer esse trabalho se a sociedade não puder participar dele. A observação é um instrumento de coleta de dados que permite a socialização e, consequentemente, a avaliação do trabalho do cientista. A utilidade da observação. Além da pesquisa, a observação é utilizada pelo psicólogo nas diferentes situações de aplicação da psicologia, tais como utilizada na clínica, em escolas e em organizações. Na clínica, o psicólogo recorre à observação ao investigar, por exemplo, a queixa apresentada pelo cliente, isto é, para identificar o que vem a ser agressividade, nervosismo, dificuldades de aprendizagem, ciúmes, etc. Nas escolas, os psicólogos escolares recorrem à observação para identificar dificuldades de socialização dos alunos, deficiência na aprendizagem, assim como deficiências no ensino ministrado no currículo escolar pelos professores. Nas organizações, o psicólogo organizacional recorre à observação para identificar as necessidades de treinamento, a dinâmica dos grupos de trabalho e fazer uma análise destas funções. Após colher as informações, seja na clínica, na escola ou na organização, o psicólogo faz o diagnóstico preliminar da situação-problema, isto é, identifica as deficiências existentes, identifica as variáveis que afetam o comportamento e os recursos disponíveis no ambiente. Com esses procedimentos, o psicólogo é capaz de decidir quais as técnicas e procedimentos mais adequados para obter os resultados que pretende atingir. Naturalmente, a observação não se limita apenas a essas duas primeiras fases. Ao introduzir modificações na situação, isto é, durante e após a aplicação de um procedimento, o psicólogo utiliza a observação também para avaliar a eficácia das técnicas e procedimentos empregados. O psicólogo clínico observa o desempenho do seu cliente. O psicólogo escolar observa o desempenho dos alunos e de seus professores. E o psicólogo organizacional observa o desempenho de funcionários para verificar a ocorrência ou não de alterações comportamentais. Antes de terminar esse capítulo, vamos para as dicas de português. E nas dicas de hoje, como
a cada tema a gente começa pelo começo, nós vamos falar da letra A. A letra A é nome da primeira letra do alfabeto. O plural de A é as, ou AA, dois As juntos. Exemplo, lê o texto de A a Z. Lembrando que esse A tem acento. Não disse nem A nem B. A e H com A. A e a contração H com A. Na referência a tempo, a preposição indica futuro. Isso é muito importante. A utilização do A quando se trata de futuro e quando se trata de passado. Vamos falar agora quando se utiliza o A quando se trata de futuro. Na referência a tempo, a preposição indica futuro. Então, vamos às frases. O curso se inicia daqui a 2 dias. Como é futuro, esse A não tem H. Há 2 meses das eleições, as eleições ainda não chegaram. Não se tem a definição dos favoritos. O filme começa daqui a pouco. Isso tudo é futuro, isso não leva H, não confunda. Agora nós temos as expressões com HA, porque se refere ao passado. Então, quando se referir ao passado, não deixe de usar o HA. Exemplo, chegou há pouco. Faz pouco tempo que ele chegou. Olha, o tempo referente ao passado. Moro em Brasília há 4 anos. Faz 4 anos que moro em Brasília. Há anos ele preside a empresa. Então, há anos, já se passaram muitos anos que ele preside essa empresa. Ok? Vamos a curiosidades sobre o tema o tempo. O tempo dá coceira. Ninguém fica indiferente a ele. Tasso, um filósofo, lá por volta do ano de 1500, logo quando estava descobrindo o Brasil, lógico que esse Tasso estava na Europa, né? Encontrou uma explicação para o tempo. Disse ele: perdido está todo o tempo que em amor não se gasta. Ó, que bonitinho, que romântico a colocação do Tasso sobre o tempo. Só que, depois de alguns anos, veio a clássica definição de tempo. Tempo é dinheiro, respondeu-lhe Theodore Yankee, 4 séculos depois, ou seja, em 1900. Uma outra frase: o que o tempo traz de experiência não vale o que leva de ilusões. Olha só, isso aí com certeza foi Gabriel Poleman. Gabriel Poleman falou que o tempo traz de experiência, porque você vive e vai adquirindo experiências, mas não vale o que ele leva de ilusões, né? Você se ilude muito durante o tempo. Mas Machado de Assis, acredito eu, por isso que eu botei essa dica aqui, nos deu a melhor dica sobre o tempo. Machado de Assis, o nosso grande Machado de Assis, escritor brasileiro, não deixou por menos e escreveu: matamos o tempo, ponto e vírgula, o tempo nos enterra. Eu sou Irineu Albernaz, psicólogo em formação.